é uma questão falsa. Porque quem veio falar, primeiramente, da hiperatividade e do déficit de atenção, associado com o déficit de atenção, foi um psiquiatra infantil americano, o Leon Eisenberg, que, coincidência, trabalhava para uma farmacêutica, segundo consta para a Pfizer, e ele é o pai daquilo que se chama hoje do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Só que o próprio, no final da sua vida, portanto, ele diagnosticou a doença para lançar o medicamento que é a Ritalina. Só que ele próprio ficou espantado com a proliferação de casos que foram surgindo e assim com o aumento catastrófico da medicação. E então, ele próprio, 6 meses antes de morrer, ele afirmou que a doença era fictícia, era mentira. E consta que o próprio deixou no seu testamento a dizer que ele tinha inventado essa questão para fazer veicular o medicamento, a Ritalina. Provavelmente já ouviram falar desse medicamento e de todas, mas hoje em dia já não há só esse, há muitos outros medicamentos derivados desse, que fazem precisamente o mesmo efeito. São medicamentos altamente viciantes, não é? As crianças, elas ficam com tendência a, mais tarde, questões aditivas, muitas depois com droga, ou com bebida, ou algo que as faça sair dali, não é? Porque o medicamento, a única coisa que ele faz na criança é sossegá-la. No adulto ele funciona como estimulante e na criança ele funciona para robotizá-la. E eu sei do que estou a falar porque eu tinha muitos alunos medicados e bem sei qual era o quadro, não é? Que tinha ali à minha frente. Acontece que muitos pais são de tal maneira pressionados pela escola e por psicólogos e que muitos acabam por ceder. Felizmente, já há cada vez mais pais conscientes e alerta para estas situações e que recorrem a outros tipos de ajuda mais saudável. Todas estas indicações que eu fui dando aqui, elas ajudam e muito estas crianças com estas questões. Todos aqueles que eu tenho acompanhado, os casos assim mais sérios, eles pressupõem também fazer um acompanhamento aos pais, porque muitas vezes o que se verifica é aquilo que eu disse inicialmente, muitas vezes uma gravidez ou não desejada ou com muito stress à mistura, muitas vezes famílias que se separam, há muitas questões a ver e também a trabalhar com os pais.
E só que a criança é o elo mais fraco, é aquele que é mais fácil de domar, não é? Sobretudo com medicamento. Portanto, como eu estava a dizer, isso é que não. E voltando aqui ao senhor, ao médico, que deixou isto escrito, na altura, quando ele escreveu esse testamento, eu vi o que estava escrito na internet. Porque eu acompanhava muitos casos desses e isto sempre foi um tema que me suscitou bastante interesse. E eu pesquisei e tenho pesquisado muito acerca disso. E eu encontrei esse depoimento dele. É claro que hoje, que se forem buscar à internet, vão encontrar, sim, o senhor e o historial dele, mas vão talvez encontrar que essa notícia é falsa. Mas não é falsa, porque eu ultimamente tenho feito algumas pesquisas com algumas pessoas, jornalistas, isso que se movem nessas áreas, portanto, e já encontramos muito artigo. Portanto, e porquê que isto é importante? Isto é importante porque este tema tem que ser trazido à luz. Como é que se medicam crianças com um medicamento inventado, criado, para uma doença que foi inventada? Como a maior parte das doenças também, não é? E, sobretudo, esta minha live tem este propósito. E, pasmem-se, no seguinte: eu hoje andava à procura da data de nascimento do senhor, do Leon Eisenberg, data de nascimento e data de morte, para ter uma ideia de quando é que ele... Eu sabia que ele tinha morrido, mas já não sabia exatamente o ano. Então eu andava à procura dos dados dele, do nascimento e da morte. E pasmem-se, o senhor nasceu em agosto de 1922 e morreu no dia 15 de setembro de 2009. Faz hoje precisamente 13 anos. E hoje eu decidi falar deste tema sem saber que se comemorava hoje, ou que se assinalava hoje, a data da sua morte. Não há coincidências, portanto, isto, no meu entender, era para ser falado. E era esta mensagem, sobretudo, que eu queria deixar. Medicar nunca. Há muitas alternativas, há muitas soluções que podemos buscar. Estas crianças vêm para implementar a mudança. Elas trazem essa missão. E nós temos a missão de as proteger, de as acolher, de as proteger. Essa é a missão, a obrigação dos adultos. Não sei se têm aí alguma questão, se fez sentido, se de certa forma foi útil. Vou ver se alguém quer colocar alguma coisa. Quando eu saí da escola, uma das questões que me fez também sair foi
foi o elevado número de crianças que estavam com estes diagnósticos. O déficit de atenção também é uma falsa questão, porque a criança não tem déficit de atenção. Porque se nós virmos, elas, quando elas gostam de alguma coisa, elas focam-se. Quando elas gostam de algo, elas centram-se. Então isso também é uma falsa questão. Elas não estão dispostas a focarem-se e a darem atenção àquilo que nós queremos que elas deem atenção, onde elas se foquem. Portanto, essa também é uma falsa questão. O nosso olhar é que tem que mudar. A nossa perspectiva é que tem que mudar. Agora, não podemos é querer, como eu digo muitas vezes, encaixá-los. Porque, vou citar aqui o Krishnamurti, um sábio, que ele dizia: não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. E nós estamos a querer encaixar a maior parte das crianças a uma sociedade doente, moribunda, e eles estão vivos. E é isso que eles também querem dizer. Eles estão vivos, eles estão cheios de energia, eles vêm prontos para a mudança. Eles vêm prontos para nos darem as mãos e vamos lá. E nós temos a missão de os proteger. Não sei se tem mais alguma, quer dizer, ainda ninguém colocou questão nenhuma, mas alguma partilha a fazer, aproveitem também. Uma sociedade nos últimos instrutores mesmo. Obrigada, Cristina. Esta é a realidade de muitas famílias. Agora, nós adultos, e sobretudo os pais que têm a seu cargo estes seres, precisam de reagir, precisam de trabalhar as questões e não ter medo. Nós precisamos de os salvar. E salvar aqui é não permitir que alguém que vem de fora sugira ou queira ou fazer com os nossos filhos aquilo que bem entender. E aqui os pais têm um papel extremamente importante. Não podem deixar. Claro que isto obriga a que sejam trabalhados muitos aspectos internos, mas para isso é que eles estão aqui, para isso é que nós estamos aqui. E para isso é que neste momento também há tantas ajudas. Então, não podemos ceder. E é esta questão, ajustá-los a uma sociedade doente, moribunda. Eu digo que a escola já está morta. Ainda não foi, sobretudo na escola, não é? Mas também as famílias, há muita coisa a rever. Olá, Raquel.
Uhum. Pronto, estão aqui algumas dicas, há muito mais coisas, claro. Mas é assim, eles têm que ser a prioridade. E nós temos que tirar do nosso dia, da nossa agenda, tem que constar espaço para fazer as coisas com eles. Para ir, isso tem que constar, porque se nós os colocamos nesta, naquela, na outra atividade, a fazer isto, a fazer aquilo, quando é que eles têm espaço para estar com os pais, para brincar, para fazerem o que gostam? Não têm espaço. Pois claro que eles vão reagir. Uma seca. A vida é uma seca. E a maior parte destas crianças estão fartos daqui estar e ainda estão aqui há pouco tempo. Eu depois começo a falar por eles. É uma seca. De escola. Não tem nada para lhes ensinar. Ir para casa. Fazer. Precisamos reagir. Precisamos reagir. E eles estão a reagir. E depois ainda vejo os adultos. Vá de medicação. Vá de. Não pode isto, não pode aquilo, ralha aqui, ralha ali. Quer dizer, é mais ainda, mais condimento para aquilo que nos queixamos, não é? Também é essas coisas que eles estão a ter contacto, não é? E que a gente também lhes tem que explicar. Temos que explicar à medida daquilo que nós sabemos, mas que eles entendam e eles entendem. Então eles muitas vezes sabem melhor porque é que estão aqui do que nós. É também abrir espaço para os ouvir.